E a gente já segue falando agora do principal assunto do dia aqui no Brasil, que é a quebra do sigilo do inquérito que investiga a tentativa de golpe do Estado, o atentado contra o Estado Democrático de Direito. Aquele inquérito de mais de 800 páginas foi enviado à Procuradoria-Geral da República e o ministro do STF, Alexandre de Moraes, quebrou o sigilo, suspendeu o sigilo desse processo a qualquer momento. Essas 800 páginas, portanto, estarão públicas, se tornarão públicas. Apenas a delação premiada de Mauro Cid, essa parte do inquérito, a delação de Mauro Cid é que ainda tem o sigilo mantido, segundo a decisão de Alexandre de Moraes, porque ainda existem diligências em curso. Vamos até Brasília, vamos conectar aqui agora nosso sócio número 1. Eu falei que ele está desde o dia 1 do Entre Nós. Túlio Amâncio pode chegar com todas as informações sobre esse inquérito. Túlio. Boa tarde, Túlio. Oi, Adriana. Boa tarde, Renan. Boa tarde a todo mundo que está entre nós. Muito bom participar com vocês, sempre, em todas as fases, viu? Olha, gente, esse inquérito, de fato, ele teve o sigilo derrubado pelo ministro Alexandre de Moraes, mas era um inquérito físico. Ele está sendo digitalizado neste momento pela assessoria do Superior Tribunal Federal. São mais de 800 páginas, 18 volumes. A expectativa é que até o fim da tarde ele termine de subir para o sistema do STF. Mas fato é que já foi para a Procuradoria-Geral da República, que é a quem cabe oferecer ou não denúncia contra essas 37 pessoas, ou parte dessas pessoas, ou até mesmo pedir mais informações à Polícia Federal. A PGR pode fazer isso, mas a PGR pretende tomar a atitude que for, só em fevereiro do ano que vem, na retomada do ano do Judiciário, porque ela entende que precisa analisar com muita calma, com muita cautela esse caso, porque é um dos mais sérios que ela recebeu nos últimos tempos. Mas o que consta, gente, nesse relatório final que o sigilo foi derrubado? Muita coisa que a gente já sabe, né? O nome dos 37 indiciados, como, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ex-ministros dele, como o Braga Neto, o ex-GSI, né, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o Augusto Heleno. Estes nomes todos já foram divulgados pela Polícia Federal e outras informações que a gente tem com base nas fontes, né, investigadores que acabam passando para a imprensa, como, por exemplo, detalhes sobre os 6 núcleos de atuação desses grupos. Eu estava conversando com o investigador agora, ele estava me trazendo detalhes sobre esse núcleo jurídico que a gente vai ter acesso logo quando esse sigilo for derrubado. Ele estava me falando que esse núcleo jurídico entrou em ação quando, por exemplo, Bolsonaro elaborou o decreto conhecido como Minuta do Golpe, que previa a ruptura institucional, previa não deixar o Lula tomar posse. O texto ele tinha ali como base a decretação do estado de defesa no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral e a criação da Comissão de Regularidade Eleitoral para apurar legalidade do processo eleitoral. Ou seja, enquanto essa ilegalidade seria verificada, estaria tudo em suspenso. O resultado da eleição não valeria para nada. A assinatura do documento, segundo a Polícia Federal, era a brecha para o Bolsonaro dar o golpe. Isso está nesse inquérito que teve o sigilo quebrado. Nesse inquérito também tem aqueles polêmicos áudios, né, trocados por militares num grupo que eles deram o nome de Copa 2020-2022, que eles tratavam de golpe de Estado, e também da tentativa, né, ou do plano, que recebeu o nome de Punhal Verde e Amarelo, de execução de autoridades, entre elas Lula, Alckmin e o próprio ministro Alexandre de Moraes. Segundo a Polícia Federal, no dia 15 de dezembro de 2022, o ministro foi perseguido aqui em Brasília, né? Esses militares foram em pontos onde o ministro costumava ir para tentar, plano A, sequestrá-lo, ou plano B, executá-lo. Tudo isso está nesse inquérito que, caindo o sigilo de vez durante o Entre Nós, obviamente, eu entro com vocês, a gente traz os detalhes. Ô Túlio, a hora que de fato todas essas páginas estiverem disponíveis e se tornarem
públicas. Vão ser mais de 800 páginas para a gente correr e ler e trazer aqui as informações para o nosso ouvinte telespectador. O documento de hoje, acabo de receber a informação que acabou de sair, viu, Túlio? A gente vai correr aqui para tentar pegar alguns pontos e trazer para vocês. Então, portanto, acabou de sair esse documento de 884 páginas que foram tornadas públicas. Agora, falando da decisão do Alexandre de Moraes de suspender o sigilo de praticamente todo esse inquérito, exceto a delação premiada de Mauro Cid, como eu disse, me chamou a atenção, Túlio, que ele cita nesse documento, que aí é mais curtinho, 10 páginas, o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro é citado 6 vezes entre os indiciados e outras 5 vezes ao longo desse documento. O ministro Alexandre de Moraes separou por núcleos os integrantes de cada núcleo. Por exemplo, vou trazer aqui para vocês, desinformação, tá lá, Mauro Cid, Anderson Torres, entre outros. O núcleo de incitar os militares ao golpe, Mauro Cid de novo e Braga Neto, ex-Casa Civil, ex-candidato a vice de Bolsonaro. O núcleo jurídico para criar aquela minuta golpista, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, Mauro Cid está lá de novo. Núcleo de inteligência paralela, que monitorou, por exemplo, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, Augusto Heleno, ex-gabinete de segurança institucional, e também Mauro Cid está nesse grupo. Agora, me chamou a atenção, Túlio, que o nome de Bolsonaro, embora tenha sido citado várias vezes, não foi colocado em nenhum grupo específico. E também, Alexandre de Moraes não afirmou nesse documento de 10 páginas que Bolsonaro sabia de tudo. Mas tudo indica que no inquérito grande, esse que acaba de se tornar público, aí sim as implicações contra Bolsonaro são muito mais graves. E aí também tem uma questão muito importante, Adriana, é que o inquérito, ou pelo menos a fatia do inquérito que cabe a Mauro Cid, está em sigilo. E muita coisa que a PF sabe sobre Bolsonaro veio da boca do Mauro Cid ou das provas apresentadas por ele na delação premiada. Por exemplo, no depoimento ao STF, essa semana, recentemente, há poucos dias, para saber se ele continuava com a delação ou não continuava, segundo a própria defesa, ele abriu o bico. Ele incriminou ali o Braga Neto e Bolsonaro. Disse que Bolsonaro sabia, sim, do plano de golpe. Então, pode ser uma leitura que pode ser feita deste documento, onde anuncia a quebra de sigilo, que Bolsonaro não aparece tão claramente por conta disso. Mas agora a gente vai descobrir, se debruçando sobre essas 800 e tantas páginas, se isso vai comprometer para a gente perceber a atuação de Bolsonaro, isso que eu digo, o fato do depoimento de Cid, da delação, permanecer sob sigilo, ou a gente vai conseguir entender a participação de Bolsonaro. Por informações dos investigadores que a gente tem até agora, é de que Bolsonaro sabia do plano de golpe, tanto é que ele teria até sugerido alterações em um desses documentos e que ele também saberia desse plano de execução das autoridades. Ontem Bolsonaro falou logo depois de desembarcar aqui em Brasília e ele disse que não sabia de nada, que isso era algo criado, que ele não sabia nem de golpe e nem de assassinato de autoridades. Mas agora a gente vai ter certeza do que a PF traz nessas mais de 800 páginas. Tá certo, Túlio. Preciso te liberar, você tem 800 páginas para ler. A cobertura completa, claro, você vai acompanhar no Jornal da Band e ao longo de toda a programação aqui na Band News TV e também na Band News FM. Obrigada, viu, Túlio? Valeu, Túlio. Até mais. Mas vamos seguir trazendo só mais um trechinho? Valeu, querido. A gente tá com um documento aqui em mãos, gente. Sim. E tô aqui numa página, Renan, me ajuda aí. Eu tô na página, tem um capítulo, gente, um ponto específico. Nossa produção aqui da Band News FM já indicou pra gente. Tem um capítulo específico que diz da ciência e anuência de Jair Bolsonaro. Então, nesse documento, nessa parte do inquérito, estão todos os diálogos em que fica indicado aí que Bolsonaro tinha ciência do plano golpista e de que esse plano já estava em execução. Então, por exemplo, tem uma conversa do tenente-coronel Sérgio Cavalieri com o ex-ajudante de ordens, braço direito de Bolsonaro, Mauro Cid. E aí, o tenente-coronel diz o seguinte: espero que o PR, que é a sigla para presidente, espero que o PR não se esqueça dos que estão indo para o sacrifício.
E Mauro Cid, na sequência, ratifica, confirma, segundo o inquérito, que o Bolsonaro tinha ciência de tudo e escreveu: cara, ele mesmo sabe o que é isso, né? Ele tomou 20 dias de cadeia quando era capitão, porque escreveu carta à Veja. Foi para conselho de justificação porque botaram na conta dele aquela operação para explodir Guandu. Aí ele usa um palavrão e depois ele fala: ele sabe o que é isso, o que é. Isso, palavras de Mauro Cid, citando aí aquele episódio antigo na biografia de Bolsonaro, que tentou, um atentado terrorista contra o próprio exército. Ele cita isso para mostrar que Bolsonaro sabe exatamente o que o que estão fazendo dentro do governo, naquele momento de reta final do governo Bolsonaro, sobre a tentativa de golpe. Quem nos acompanha por imagens consegue ver exatamente esse trecho sobre o qual a Adriana falava agora, que mostra essa mensagem. Primeiro a mensagem em áudio, depois a mensagem primeiro a mensagem em texto, depois a mensagem em áudio transcrita. E uma outra informação importante, Adriana, como a gente está ainda repassando todas essas páginas, né, são mais de 800 páginas, já dá para ter uma informação importante. São 535 citações ao nome de Bolsonaro nesse relatório divulgado agora pela Polícia Federal. E muitos diálogos, alguns desses diálogos já tinham vazado, mas são muitos diálogos entre esses 37 indiciados, muitos diálogos com o Mauro Cid. Não à toa, Mauro Cid aparece em vários, indicados como integrante de vários núcleos dessa tentativa de golpe. Então, muitos diálogos com o Mauro Cid que vão nesse capítulo específico ao qual a gente faz referência, justamente trazendo aí os detalhes dessas conversas que mostram que Bolsonaro tinha ciência. Em outro momento do diálogo, Renan, ele diz assim: o 01 sabe disso, se referindo a 01, claro, ao presidente da República, no entendimento da Polícia Federal. São muitos e muitos diálogos e também troca de documentos em anexo entre os indiciados agora. E nomes importantes nesse documento. O núcleo de oficiais de alta patente do grupo tem informação do general da reserva Mário Fernandes, né, citado pelo Mauro Cid como um dos mais radicais, apontado como uma pessoa acionada para tentar convencer o então comandante de operações especiais, o general Carlos Alberto Rodrigues Pimentel, a aderir ao golpe de Estado. Mauro Cid afirmou na delação que Mário Fernandes era um dos mais radicais nessa ação. A gente tem aqui vários trechos em que a identificação de cada um dos indiciados é feita para comprovar que em todo esse enredo de tentativa de golpe havia participação. Então tem também no inquérito as comprovações de IDs, dos telefones, dos acessos por mensagem de texto ou por internet, por e-mail. Então tem toda a identificação da horário, data, local que esses contatos eram feitos. E a gente está falando disso, gente, nesse relatório. Há informação em texto, né, um documento de PDF com a informação em texto. Há essas informações desses e-mails e essas mensagens sobre as quais a gente está falando são prints da tela, foto da tela, que mostram exatamente esse grupo Copa de 2022, onde eram feitas essas conversas, e daí que estão surgindo esses diálogos que estão sendo apresentados, que vêm a público agora. É isso, a gente vai continuar olhando aqui todos os tópicos. É muita coisa, hein? Muita coisa. A gente vai ter que decifrar muitas coisas aqui, porque são 884 páginas. Para quem está chegando agora com a gente, nós abrimos o Entre Nós de hoje falando da expectativa de que o inquérito em que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi indiciado se tornasse público a qualquer momento, o que aconteceu há poucos instantes. O ministro Alexandre de Moraes já havia decidido no começo da tarde de hoje que esse inquérito de 884 páginas se tornaria público. Ele fez isso numa decisão curta de 10 páginas, quebrando o sigilo. Só tem o sigilo mantido a delação de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Justamente porque, segundo o ministro Alexandre de Moraes, ainda existem diligências em andamento. Então, a delação de Mauro Cid, essa está mantida em sigilo. Todo o restante do inquérito da Polícia Federal, hoje encaminhado agora à Procuradoria-Geral da República, se tornou público, e é isso que a gente está recebendo nesse exato momento e trazendo para vocês alguns trechos. Você citou, Renan, que o nome de Bolsonaro aparece 535 vezes. E 35 vezes. E tem esse capítulo específico que eu citei aqui para vocês, que é da ciência de Bolsonaro. Acho importante a gente só recapitular que ainda ontem o ex-presidente Bolsonaro negou qualquer envolvimento em tentativa de golpe, e a estratégia que Bolsonaro usou para tentar negar que tenha havido essa tentativa de golpe, de atentado contra o Estado Democrático de Direito, foi desacreditar
esse grupo, essas ações, disse que como se faz um golpe com generais da reserva e meia dúzia de militares, que isso seria uma loucura, que isso não iria adiante. É como se a incompetência ou a falência de um plano, né, o fato de não ter dado certo um plano de tentativa de golpe de Estado, significa que ele não existiu. Na verdade, o que a Polícia Federal diz, e agora cabe à Procuradoria-Geral da República decidir se vai denunciar esses 37 indiciados ou não, mas o que a Polícia Federal diz é que sim, houve um plano e houve a execução. Começaram a botar em prática esse plano de tentativa de golpe contra o Estado Democrático de Direito. Eu tô vendo aqui um trecho, gente, que parece ser uma fala do então presidente Jair Bolsonaro, de um discurso dele, Bolsonaro fazendo acusações, afirmando que o dinheiro do narcotráfico financiaria o presidente eleito, então o presidente Lula. E aí o presidente, diz aqui o trecho, afirma que o resultado de pesquisas eleitorais dando 43% dos votos para então candidato Lula e a possibilidade de vitória no primeiro turno ocorreria de fato no dia das eleições. Aí, aspas aqui, de acordo com os números que estão dentro dos computadores do TSE. O resultado das eleições ocorreria de acordo com os números apontados nas pesquisas devido a fraudes nas urnas eletrônicas. E aí ele fala do Datafolha, dessa pesquisa, mantendo a posição do Lula, falando que Lula ganharia em primeiro turno, e aí trecho grifado aqui em negrito. As pesquisas estão exatamente certas, aspas de Bolsonaro, de acordo com os números que estão dentro dos computadores do TSE. E aí ele indaga as pessoas presentes. Ele diz, nós vamos esperar chegar a 23, 24 para... Ele fala um palavrão. E depois pergunta, por quê? Por que não tomei providência lá atrás? E não é providência de força, não. E aí fala outro palavrão. Não é dar tiro. E aí fala, ô Paulo Sérgio, vamos botar a tropa na rua, tocar fogo aí, metralhar. Não é isso? E fala um palavrão de novo. É isso, a gente segue